A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estou aqui com os irmãos para falar um pouco do amor de Cristo Jesus, né? Que é uma maravilha falar desse Cristo tão poderoso e maravilhoso. Todos os dias da minha vida eu tenho orado e buscado ao Senhor, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para todo sempre, não é? Então é por isso que eu sempre tenho lido muito a palavra de Deus, porque ela sempre nos enche com o poder do Espírito de Deus. Eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra para os irmãos, uma palavra de conforto, uma palavra de renovo, uma palavra restauradora, né? Para que os irmãos possam, assim, dar sequência na caminhada com Cristo, dar sequência no meio deste mundo tão perverso que nós estamos vivendo nos últimos tempos. A gente tem que sempre se apegar com Cristo Jesus, né? Porque é Ele que nos dá força para prosseguir na caminhada. A palavra diz que o amor de muitos se esfriarão, né? O próprio Jesus abreviará os tempos, porque o amor de muitos se esfriarão, né? Então, assim, nós estamos vivendo o esfriado amor dos evangélicos, o esfriado amor daquele que busca a Cristo. As pessoas estão esquecendo de que Deus é Deus e que Ele vai voltar, né? Ele vai voltar para levar a igreja. A palavra diz que Ele vai voltar, né, para levar a igreja, né, para o alto dos céus. Portanto, nós temos que estar vigiando, buscando sempre a presença de Deus, tá? E obrigado por estar comigo, aos irmãos aqui, que eu já tenho visto, estando comigo aqui para ouvir um pouco mais da palavra de Deus, né? Nós temos que levar a palavra aos quatro cantos do mundo, né? Para que todos possam conhecer da palavra. E no grande dia, no grande juízo, quando Jesus voltar, aquele falar: Senhor, eu não ouvi a tua palavra, para não ter desculpa, não é? Então nós temos que levar a palavra de Deus. Portanto, esse é um meio mais fácil, mais rápido, mais prático de levar a palavra de Deus. Claro que a gente estando indo pessoalmente levar a palavra de Deus é muito bom, mas quando nós não temos condições para levar a palavra de Deus, a gente mesmo pessoalmente indo entregar o de Deus para cada pessoa, a gente usa as redes sociais, né? Um meio muito bom, muito prático de estar falando do amor de Cristo Jesus. Se tu queres usar o teu celular, as redes sociais, usa para o bem, nunca para o mal, nunca para atingir as pessoas, nunca para coisas ilícitas, erradas, mas usa para o bem. Leva a palavra de Deus, fale do amor de Cristo Jesus, conte um testemunho, enfim, isso é muito bom, tá bom? Eu quero ler aqui um texto, tá? Para que os irmãos comecem a acompanhar comigo aqui. Quero ler um texto aqui no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, né? Capítulo de número 25. Se os irmãos quiserem acompanhar comigo, tudo bem, eu agradeço. Mateus, né? Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25, do verso 1 a seguir, né? A parábola das 10 virgens, né? A parábola que o meu Jesus, quando estava pregando os sermões, ele apregou esta palavra, a parábola, né? Ele pregou esta parábola, e esta parábola é uma parábola muito forte, uma parábola que diz muito para cada um de nós, né? Então vamos lá, meus irmãos, vamos ler aqui a passagem no Evangelho segundo escreveu São Mateus, né? Capítulo de número 25, do verso 1 a seguir, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem, e comprai ouro para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se
à porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. Esta parábola fala muito aos nossos corações, porque esta parábola é uma parábola ao qual, quando nosso Senhor Jesus Cristo aplicou a parábola das 10 virgens, ele não aplicou a todo mundo, ele aplicou diretamente aos corações dos judeus, né? Em exceções, alguns samaritanos em que ali estavam presentes naquela ocasião. Portanto, quando ele aplicou essa parábola, foi para abranger essas pessoas. Portanto, eu quero dizer aos irmãos que no costume judaico, né, os judeus tinham um costume que quando o noivo fosse casar, uma pessoa fosse casar, era de costume judaico que eu vou falar aqui. A noiva, ela ficava na sua casa, obviamente, e o noivo na sua. Porém, o noivo, num determinado dia, né, ele ia visitar a noiva à noite, pela madrugada. Se ela estivesse acordado, isso significaria que ela estava pronta para o casamento, ou seja, apta ao casamento, a casar-se com ele. Portanto, se ele pegasse aquela noiva dormindo, ela não estava pronta, não estava preparada, precisava mais de um tempo para ela se preparar, né, para poder então casar com ele. Isso era um costume judaico da época. Portanto, o noivo chegou, né, nessa determinada ocasião e a noiva com seus amigos, e a noiva estava preparada. Né? Estava preparada e boa parte das outras noivas não estava. Ou seja, aqui eu trago essa passagem para quando a vinda de Cristo, quando Jesus voltar, com certeza ele vai voltar, porque está escrito, muitos vão estar preparados, para o grande dia. Alguns vão estar esperando a hora, o instante, o momento em que o mestre vem chegando, né? Mas outros não vão estar preparados. Esta parábola nos chama a atenção para isso. Quando eu vejo a parábola dizendo que as virgens prudentes estavam preparadas, eu divido bem no meio esta parábola. Tem as virgens prudentes, nós estamos falando de 10 virgens. 5 dentre elas eram prudentes e 5 dentre elas eram nécias, ou seja, loucas, né? E aí eu faço uma divisão no meio desta parábola, ou seja, vou dividir 5 prudentes, eu digo que é metade do mundo, entre aspas, mas metade de um mundo que vai estar preparado quando Cristo Jesus voltar para levar a igreja convertida em Cristo. E 5 dentre estas outras vão estar despreparadas, né? Quando Jesus voltar, não vão estar preparados, né? É assim que eu faço a divisória aqui nesta parábola. Portanto, tantos são aqueles que vão estar preparados, mas muitos são os que vão estar despreparados. Portanto, é preciso que nós que somos crentes evangélicos, convertidos em Cristo Jesus, pregar ainda mais o Evangelho. Nós estamos vivendo em um tempo de esfriamento espiritual. Nós temos que pregar a palavra de Deus a todo instante, a todo momento. Levar a palavra de Deus às pessoas, né, aos ouvintes, para que eles possam ouvir, digerir, entender a palavra e assim vier a aceitar Cristo Jesus. A palavra diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Portanto, nós estamos aqui de passagem, mas esta passagem que nós estamos aqui, Deus nos incumbiu, né? Nos incumbiu de nós pregar o Evangelho, fazer a obra de Cristo aqui na terra. Essa é a nossa incumbência que o próprio Deus deu para conosco. Portanto, nós temos que pregar o Evangelho, né? Não deixe que um vizinho seu, uma vizinha, seu parente parta desta vida para uma outra sem que você dê uma palavra de conforto, fale do amor de Cristo, de Deus para ele. Não deixe que ele parta sem ouvir uma palavra de Deus saindo da sua boca. Tá? Nós temos que sempre estar pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Isso é fato,
né? Isso é fato. A Bíblia nos mostra, nesta parábola também, que das igrejas nos dias de hoje, meus irmãos, está muito difícil entender. Eu já disse em alguns vídeos atrás que as pessoas estão vivendo de protocolos dentro da igreja. Eu já disse em alguns vídeos atrás. E eu bato na tecla. As pessoas não estão ligando mais para estar preparado. No preparar-se das pessoas não é o ponto principal mais. Eles querem estar sempre bem vestidos dentro da igreja, eles querem estar sempre bem vestido, bem estruturado financeiro, mas não querem estar preparado para a volta de Cristo. Quantas são as pessoas que vão para a igreja e que já não mais têm humildade em seu coração? Tem pessoas que vão para a igreja não tendo mais humildade em seu coração. Tem um caso até recente que eu ouvi um irmão me contando que uma certa feita uma irmã foi convidada para louvar o Senhor e ela chegando lá não deu a paz do Senhor para o porteiro. Não deu. Cadê o espírito de humildade? A matemática de Deus funciona da seguinte maneira, ela é o inverso da nossa matemática. Quanto mais a pessoa cresce, menor ela tem que ficar. E quanto menor é a pessoa, maior ela cresce em Cristo. Essa é a matemática de Deus. As pessoas não mais respeitam os demais, não mais respeitam as outras pessoas. Portanto, eu quero dizer para os irmãos, nós temos que ser humildes. Vamos ter que ser humildes, vamos ter que descer. Jeremias 18 fala do vaso, fala do vaso, e vaso tem que descer a cara no pó para chegar um dia a ser alguém, para levar a palavra de Cristo Jesus em espírito e em verdade. Tem que descer primeiramente para buscar a espiritualidade. Muitas pessoas estão indo para a igreja pregar o evangelho de Cristo, mas pregam, mas não vivem o que pregam. Isso acontece muito dentro da igreja. Sabe por quê que acontece muito? Porque não tem mais Cristo no coração. O amor já se esfriou. Está vivendo de protocolo. Eu vou pregar para mim ter um status nas redes sociais, que eu sou um pregador da palavra de Deus. E sabe o que é interessante? Muitas pessoas, quando houve aquela ministração do evangelho ali, são batizadas com o Espírito Santo, são curadas, e outros apontam, mas aquele ali está vivendo em adultério, aquele ali já não vive alicerçado, não é uma pessoa alicerçada em Cristo, e ele prega só gente mentirosa ali, sendo batizada com o Espírito Santo, estão mentindo, estão dizendo que foi curado, isso é mentira. Não, mas sabe o que eu quero te dizer? Deus tem compromisso com a palavra. Ele não tem compromisso comigo e com você. Muitas pessoas talvez aí vai se escandalizar